Os destaques desta edição. Justiça condena 10 pessoas por peculato em processos decorrentes da Operação Maus Caminhos. Xingado por Bolsonaro, Arthur Neto prepara queixa-crime por injúria contra o presidente. Governador divulga plano de reabertura com regras de distanciamento e higiene. Casos confirmados de Covid-19 no Amazonas chegam a 33.508, elevando para 1.891 o total de mortes. Brasil registra 1.086 novas mortes em 24 horas, elevando para 25.598 o número de mortos. Com vetos, Bolsonaro sanciona projeto de socorro de 60 bilhões a estados e municípios. Nações Unidas prestam um tributo a 83 boinas azuis mortos em serviço. Estados Unidos passam de 100 mil mortos por coronavírus, maior número do mundo. Bandidos aterrorizam passageiros em assalto a ônibus na BR-174. Após cair em emboscada, homem é executado na comunidade Nossa Senhora de Fátima. É o Jornal da Manhã, 70 anos no ar, que começa agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã: Panorama FM Itacoatiara, FM Nova Beruri em Beruri, Alternativa Alvarães, Boiúna, Boa Vista do Ramos, Nova FM Nova Olinda do Norte, Rio Madeira em Manicoré, Palmeira FM Maracapuru, Nova Luz FM em Canutama, Anamã FM em Anamã, Mará FM em Maraã, Cabocla FM em Altazes, Urucará FM em Urucará, Comunitária Urucurituba, Açaí FM Codajás, Rádio Santo Antônio FM em Borba, Urucurituba FM em Urucurituba, Tucunaré e Anuri FM em Anuri, Apuí FM em Apuí, Tucumã FM Novo Aripuanã e Metropolitana Mix em Manacapuru. 5h54 em Manaus. Previsão do tempo. O Climatempo fala que é de 80% a probabilidade de chover 15 milímetros com temperatura máxima de 31 graus e já cai uma chuva sobre a cidade em áreas isoladas. Manaus amanhece com 24 graus e 94% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. É quinta-feira, 28 de maio. Chegamos aos 148 dias do ano. Faltam 218 para terminar 2020. De dia a dia é dia de São Beda Venerável. É também o dia do ceramista, Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna e o Dia Internacional dos Boinas Azuis. O Rio Negro continua subindo e foram mais 4 centímetros, de acordo com a leitura de ontem no Porto de Manaus, deixando seu nível em relação ao mar em 28 metros e 11 centímetros. Já encheu 10 metros, 5 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos, operando sem restrições. Fatos marcantes da história: em 1926, em Portugal, dá-se a Revolução de 28 de maio. Um golpe de Estado leva à queda da Primeira República e abre caminho à implantação do Estado Novo. Em 1937 era fundada a Volkswagen. 2002, a última viga de aço é removida no local original do World Trade Center. As funções de limpeza terminaram oficialmente com uma cerimônia de encerramento no Marco Zero em Manhattan, Nova York. 2008, o Nepal se torna uma república, colocando fim a 240 anos de monarquia. A Assembleia Constituinte do Nepal aboliu em 25 de maio a única monarquia hinduísta do mundo. 5h56 em Manaus. Local. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia ao sonoplasta Hernandes Sampaio e ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia PC, bom dia você amigo ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, chove em áreas isoladas da cidade. Onde você está? Está chovendo? Já choveu muito, Paulo. Nesse momento não chove. Nós estamos, Paulo, na Avenida Grande Circular, bem aqui nas proximidades da Unidade de Saúde Leonor Brilhante, mas não chove, Paulo. Já choveu aí no começo da madrugada, nós temos aí pista molhada, o trânsito é até um pouco mais lento em relação, Paulo, ao dia de ontem, devido aí a pista estar completamente molhada nesse momento.
Queremos chamar a atenção das pessoas que vão aos supermercados, estacionamentos enormes que existem aí, como lá no Atacadão. Os bandidos estão atacando nos estacionamentos de supermercados. Um vídeo me foi enviado, não sei se você recebeu também, sobre uma senhora que colocava as compras em seu carro. Um homem chegou e levou o carrinho e ficou à distância. O outro chegou, entrou na porta, por trás do carro, na porta do lado direito, e ele, posteriormente, que levou o carrinho, voltou, empurrou a mulher e a colocou no banco do passageiro e levou o carro com ela. Pellegrini, isso é muito perigoso, esses estacionamentos enormes aí, sem nenhuma segurança, e principalmente as mulheres devem se acautelar quanto a esse tipo de ação agora da bandidagem também nos estacionamentos de supermercado. Pois é, Paulo, né? Esse vídeo aí circulou muito aí na cidade e esse tipo de assalto vem acontecendo. Eu lembro muito bem, Paulo, que há alguns meses atrás, no estacionamento de um grande supermercado também usaram aquele negócio do Chapolin, né? Nos shoppings também da cidade é usado muito isso, e alguns supermercados até que têm segurança, Paulo. Ontem, por exemplo, estive no supermercado e tinham segurança lá, mas a grande maioria, Paulo Guerra, no estacionamento não tem ninguém. Como você colocou muito bem, são estacionamentos enormes que os seguranças, quando tem que fazer o percurso de moto, para você ter uma ideia. E os bandidos aproveitam para, às vezes, agirem como agiram contra essa senhora. Pois é, deixa o carro distante e eles aproveitam os carros que estão a maior distância, longe da visualização das outras pessoas. Muito embora muitas pessoas passassem no momento por ali, e muitos carros também. O cara ainda parou para poder ir embora, Pellegrini, porque tinha muito carro na pista, e depois foi embora. Não sei em que terminou esse assalto, não temos informação ainda. Isso aconteceu lá no Atacadão. E é preciso que se tenha muito cuidado. Mas, Pellegrini, bandidos aterrorizaram passageiros. Eram apenas 10 passageiros no ônibus da linha 305 na BR-174. Eles desceram à altura do quilômetro 21, mais uma vez, Pellegrini. Pois é, Paulo, esse ônibus é um ônibus que sai do centro da cidade e vai para a estrada, Paulo. É um longo percurso que esse ônibus faz. Eu acho que é o maior percurso de ônibus que nós temos dentro da cidade. O ônibus sai, vai para o centro, vai para o terminal e de lá vai até o quilômetro 30, se não me falha a memória. E ontem aí, a altura do quilômetro 21, Paulo, houve esse assalto, né? Infelizmente. E os bandidos estão agindo aí mais uma vez. É o segundo assalto que temos essa semana. Nós tivemos até, Paulo, uma grande diminuição no número de assaltos a ônibus. Você deve ter percebido que trabalha com isso todos os dias, Paulo. Diminuiu bastante, mas ontem, infelizmente, esses bandidos voltaram a agir. Pellegrini, além do Janderson Jacó do Vale, um homem que pegou uma motocicleta, ele ia na garupa, de repente o motoqueiro o levou para um local onde ele foi uma verdadeira emboscada. E chegou lá e ele foi executado, Pellegrini. Mais algum crime, Pellegrini? Fora esse, Paulo, ocorrido na Rua Betânia, na comunidade Nossa Senhora de Fátima 2, mais nenhum, Paulo. O único crime, a única morte violenta na cidade nas últimas horas, né? Esse homem tinha, como você bem colocou agora, Paulo, 34 anos de idade. A polícia já trabalha, né? Delegacia especializada em homicídio e sequestros para tentar elucidar esse crime. Pellegrini, tá bom então, e até daqui a pouco, e mandando um bom dia para o Nelson Maranhão, que já foi vereador, ex-prefeito lá do município de Iranduba, que está aniversariando hoje, e recebendo também as parabenizações de toda a comunidade Pellegrini. Muita gente também mandando mensagens dos mais diferentes pontos, não só do Amazonas, como do Brasil, Alberto Pellegrini. Um abraço, e nós agradecemos aí a audiência, né? A maior audiência do rádio nesse momento. A tradição, né, Paulo, nos faz a tradição, a sua competência, o nosso Jornal da Manhã, hein, que já tem 70 anos no ar e tem a credibilidade do povo, que nos faz ter a maior audiência no horário. Abraço aí a todo mundo que está ouvindo o Jornal da Manhã. Daqui a pouco, né, Paulo, nós vamos voltar com o nosso noticiário policial. Daqui a pouco, Pellegrini, até daqui a pouco. O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor apreendeu ontem mais de 100 quilos em produtos em condições inadequadas para consumo em um supermercado localizado na Cidade de Deus. As equipes do órgão estiveram no local após denúncias de consumidores. Foram apreendidos itens de limpeza, bebidas e alimentos com validade vencida ou embalagens danificadas.
No total, o PROCON recolheu 103 quilos de produtos. O estabelecimento foi autuado. 6h02 em Manaus, que tem tempo instável, chove aqui no sítio histórico neste instante. A temperatura é de 24 graus. Comando de Policiamento Ambiental e Cipcães apreendem 3,5 toneladas de pescado ilegal no Lago do Paracuba. Durante a operação conjunta na madrugada de ontem, policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental e da Companhia Independente de Policiamento com Cães detiveram 2 homens que transportavam pescado ilegal em 2 embarcações no furo do Paracuba, em Iranduba. Foram apreendidas aproximadamente 3,5 toneladas de pirarucu sem documentação de origem. Segundo o tenente PM Tiago Ribeiro, a operação foi realizada por volta das 3h da madrugada por meio do patrulhamento fluvial com a utilização de 2 lanchas. Ele explicou que este tipo de fiscalização ambiental acontece sempre, principalmente a partir de denúncias que são feitas ao linha direta. Ribeiro informou também que as embarcações são oriundas dos municípios de Tefé e Codajás e que todo o pescado será doado a instituições de caridade. Agora 6h05 em Manaus. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas abriu ontem inscrições para o edital do Programa de Iniciação Científica, edição 2020-2021, com oferta de 14 bolsas para estudantes universitários com projetos científicos em vigilância em saúde. O edital está disponível no site da FVS, www.fvs.am.gov.br. Repetindo, www.fvs.am.gov.br, e as inscrições seguem abertas até o dia 14 de junho. Diante das medidas de enfrentamento do novo coronavírus adotadas pelo governo do estado e prefeituras municipais, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do estado prorrogou até o dia 30 de junho a campanha de atualização cadastral de animais. A campanha se encerraria neste domingo, dia 31, nos 13 municípios das regiões sul e sudeste do Amazonas, que fazem parte do Bloco 1 do Plano Estratégico de 2017-2026 do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, onde a vacinação contra a febre aftosa está suspensa. O mercado de trabalho no Amazonas registrou em abril deste ano um saldo negativo de menos 8.583 empregos de carteira assinada, resultado do confronto entre 5.709 admissões contra as 14.292 demissões. Uma diferença negativa de mais de 60%, segundo dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado ontem. A Rede de Soluções para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia e a Fundação Amazonas Sustentável realizam nesta sexta-feira às 10h da manhã um webinar para lançar a 3ª edição do Prêmio SDSN Amazônia, que tem premiação de $3.500 para os 3 primeiros colocados. O link para participar do webinar é www.bit.ly/Prêmio SDSNA Amazônia 20. O tema é Prêmio Soluções Sustentável para enfrentar a Covid-19 na Amazônia. A premiação é voltada para membros da SDSN Amazônia, que é formada por 167 instituições do Brasil, da Colômbia, da Bolívia, do Equador, do Peru, da Guiana e da Venezuela. Podem se inscrever no prêmio instituições que já desenvolvem um projeto sustentável para o enfrentamento da Covid-19 na Amazônia, em comunidades tradicionais, indígenas e urbanas de baixa renda. As balsas que entregarão os kits do Merenda em Casa aos municípios da Calha do Rio Madeira começaram a ser abastecidas ontem. Ao todo, 18,6 mil alunos de 4 cidades do interior do Amazonas deverão ser atendidos pelo programa do governo do estado por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto. Os itens de alimentação escolar começam a desembarcar na próxima semana. Nesta leva de kits serão beneficiados os municípios de Borba, Novo Aripuanã, Manicoré e Humaitá.
No total, estudantes de 40 unidades de ensino da rede estadual serão atendidos pelo Merenda em Casa. O deputado estadual Sinésio Campos do PT é o pré-candidato do Partido dos Trabalhadores do PT que vai disputar a eleição municipal de 2020 para prefeito de Manaus. A escolha aconteceu por votação dos 46 membros do Diretório Municipal em reunião interna em plataforma digital na tarde de ontem. Foi aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa projeto de lei de autoria do deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, que dispõe sobre a publicação na internet de lista de pessoas condenadas criminalmente que se encontram foragidas ou com mandado de prisão expedido e não cumprido na forma que menciona a propositura. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde na Assembleia Legislativa fará uma inspeção no Hospital de Campanha da Newton Lins nesta sexta-feira para verificar em loco o funcionamento daquela unidade hospitalar. Em sua 14ª sessão ordinária 2020, 7ª sessão virtual, o colegiado do Tribunal de Contas do Estado reprovou ontem as contas do ex-prefeito do município de Barcelos, José Ribamar Fontes Beleza, referente ao exercício financeiro de 2016. O ex-gestor foi multado em 6,7 milhões. De acordo com o relator do processo, o conselheiro Josué Filho, diversas irregularidades foram as causas da aplicação da multa de 25 mil e alcance de 6,6 milhões de reais. 6:11. O governador Wilson Lima participou na tarde de ontem da cerimônia virtual de entrega de 1,1 milhão de equipamentos de proteção individual doados pela Embaixada dos Estados Unidos ao Hospital e Pronto-Socorro Delfina Aziz, referência no atendimento de Covid-19 no estado. Entre os itens doados pela missão diplomática por meio do Departamento de Defesa do Comando Sul dos Estados Unidos estão máscaras descartáveis, luvas cirúrgicas e luvas de procedimento que já foram entregues à unidade de saúde. Ainda serão encaminhadas ao Delfina Aziz máscaras N95 e aventais descartáveis. Durante a videoconferência, Wilson Lima agradeceu o suporte do governo norte-americano e apontou os avanços alcançados pelo Amazonas desde o início da pandemia, incluindo a ampliação da capacidade instalada do Hospital Delfina Aziz. O Amazonas registrou 1.559 novos casos nesta quarta-feira, totalizando 33.508 casos confirmados do novo coronavírus, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Nesta edição do boletim, foram confirmados por exame laboratorial mais 39 óbitos pela doença, sendo 29 ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 1.891 o total de mortes. O boletim aponta que 4.380 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. Outras 26.742 pessoas já passaram pelo período de quarentena e se recuperam da doença. Dos 33.508 casos confirmados no Amazonas até esta quarta-feira, 14.800 são de Manaus, 44,17%, e 18.708 do interior do estado, 55,83%. Governo do Amazonas divulga plano de reabertura de regras de distanciamento, higiene, comunicação e monitoramento. O governador Wilson Lima apresentou ontem o plano de retomada gradual das atividades não essenciais em Manaus, que contempla 4 ciclos e terá início na próxima segunda-feira, dia 1º de junho. O plano estabelece regras que deverão ser seguidas pelos setores público e privado, incluindo distanciamento, higiene pessoal, sanitização de ambientes, comunicação e monitoramento. O avanço para cada etapa do ciclo dependerá da curva de casos do novo coronavírus Covid-19 na capital. Além dos protocolos padrão, o plano assegura a manutenção de medidas de isolamento para pessoas do grupo de risco para Covid-19, que também devem ser seguidas pelos setores público e privado. No grupo de risco estão pessoas idosas e aquelas com alguma comorbidade, como pressão alta, doenças cardíacas e pulmonares, câncer e diabetes. Um comitê formado por representantes da área de saúde, ciência
Previdência e Economia é quem continuará avaliando o desempenho dos indicadores a partir da reabertura das atividades. O planejamento contempla ainda a continuidade no investimento para ampliar a capacidade de testagem da população. O governador disse que todas as ações que foram tomadas são responsáveis, equilibradas, levando em consideração uma série de fatores como diminuição de casos na capital e o aumento da estrutura de atendimento para o Covid-19. Ele também disse que o estado conseguiu aumentar a quantidade de leitos clínicos e UTIs e tudo isso fez com que tivesse um número de recuperados muito grande e destacou que a taxa de recuperação no Amazonas é de 70%, a maior do país e acima da média nacional, que é de 40%. O primeiro ciclo de retomada gradual a partir da próxima segunda-feira inclui nas atividades essenciais em funcionamento as igrejas e outros templos que poderão funcionar com 30% de ocupação, com eventos de 1 hora de duração e intervalo de no mínimo 5 horas entre um evento e outro. Também poderão funcionar lojas de artigos esportivos e bicicletas, venda e reparo, lojas de artigos para casa, de vestuário, acessórios e calçados, lojas de móveis e colchões, atendimento presencial, médico e odontológico sujeito a agendamento prévio, joalherias e relojoarias, comércio de artigos médicos e ortopédicos, serviços de publicidade e afins, pet shops, lojas de variedades, agências de turismo, concessionárias e revendas de veículos em geral, óticas, floriculturas e bancas de revista em logradouros públicos. O segundo ciclo de reabertura gradual, que contempla outros 15 segmentos da economia manauara, está previsto para o dia 15 de junho. Os 2 outros ciclos estão previstos respectivamente para 29 de junho e 6 de julho. Neste último, deverão voltar a funcionar as escolas, creches, universidades, casas de shows, bares, etc. 6h16. Em reunião com o governo estadual por meio de videoconferência ontem, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, manteve sua posição contrária à reabertura do comércio na capital a partir do próximo dia 1º de junho. Ao governador Wilson Lima e demais participantes, o prefeito disse que não faria um plano de reabertura agora, mas como foi feito, coloca toda a sua torcida para o êxito. Segundo ele, estão lutando para que dê certo, mesmo não concordando com a ideia. O Ministério Público do Amazonas, representado pela Procuradora-Geral de Justiça Leda Mara Nascimento Albuquerque, recebeu na tarde de ontem o plano da retomada das atividades econômicas do estado, que foi apresentado por videoconferência pelo governador Wilson Lima. A chefa do Ministério Público Estadual alertou que o órgão ministerial consultou e ouviu nos últimos dias vários representantes da comunidade científica, reforçando a tese da sintonia entre a intensidade dos processos de mobilidade urbana com a aceleração da pandemia no meio da população. Ela alertou que o estado tem de estar preparado caso ocorra nova onda da pandemia. O Serviço Geológico do Brasil vai divulgar nesta sexta-feira o 3º alerta de cheias para a cidade de Manaus em 2020. Novamente será realizado por transmissão no canal da CPRM no YouTube para respeitar o distanciamento social. A live com a pesquisadora responsável pelo monitoramento da bacia ocidental do Rio Amazonas, Luna Gripe, terá início às 10 horas da manhã. A divulgação da previsão de cota máxima que o Rio Negro deve atingir em Manaus a cada ano é realizada em 3 etapas. Quanto mais próximo ao pico da cheia, mais precisa é a projeção calculada pelos engenheiros da CPRM. O prefeito Arthur Virgílio Neto afirmou que prepara queixa-crime por injúria contra o presidente Jair Bolsonaro depois de ser xingado na reunião ministerial de 22 de abril, cujo teor foi revelado na última sexta-feira pelo Supremo Tribunal Federal no curso do inquérito que apura se o presidente interferiu na Polícia Federal. O crime de injúria é um crime contra a honra subjetiva, dignidade da pessoa, e cabe à vítima ser o autor da queixa. Essa queixa funciona como uma denúncia nos crimes de ação penal pública,
aquelas que o Ministério Público apresenta acusação, como é o caso de um roubo, por exemplo. A queixa não passaria pela PGR, a Procuradoria-Geral da República. Assim que chegar ao Supremo Tribunal Federal, que processa denúncias contra o presidente, esse tipo de petição é encaminhada para análise da Câmara dos Deputados, que tem, por sua vez, que decidir se autoriza a abertura do processo contra o presidente. Se autorizado o processo, Bolsonaro se tornaria réu e seria afastado por 180 dias, 6 meses do cargo. Para isso, é preciso que 2/3 da Câmara, 342 deputados, aceitem a acusação. A Justiça Federal condenou 10 pessoas por desvios de verbas públicas realizados por meio de pagamento e sem comprovação da prestação dos serviços contratados e de pagamentos integrais por produtos e serviços fornecidos parcialmente ou nunca fornecidos a unidades de saúde da capital e do interior. Somados, os desvios chegam ao valor de R$11.283.286,28. As 5 sentenças foram proferidas pela Justiça em ações penais movidas pelo Ministério Público Federal em decorrência da Operação Maus Caminhos. Além do médico e empresário Mohamed Mustafa, foram condenados pelo crime de peculato previsto no artigo 312 do Código Penal Priscila Marcolino Coutinho, Jennifer Nayara Yachapel, Rufino Correia da Silva, Paulo Roberto Bernardi Galácio, Pablo Gutzmann Pereira, Gilberto de Souza Aguiar, Pauline Azevedo Sacampos, Paulo César Almeida de Souza, Ociclério Jesus Pinto da Silva e Ayla Maria Lopes de Souza. 2 das 5 denúncias do Ministério Público Federal, que acarretaram as condenações dos réus pela Justiça, indicam o desvio de verbas públicas concretizados por pagamentos realizados pelo Instituto Novos Caminhos e empresas contratadas sem nenhuma comprovação de contraprestação em serviços ao Instituto. Uma delas, o Ministério Público Federal apontou que entre os meses de maio e julho de 2014, os réus desviaram R$4.701.886 por meio de 17 pagamentos efetuados pelo INC, a empresa Total Saúde e Serviços Médicos e Enfermagem Limitada, sem a emissão de notas fiscais que atestassem a prestação dos serviços pagos. Ou seja, roubo. Polícia. Passageiros, cobrador e motorista de ônibus da linha 305 do transporte coletivo urbano passaram por momentos de terror na noite de ontem durante assalto na rodovia federal BR-174. 2 criminosos utilizando máscara de proteção entraram com facas no veículo, renderam motorista e cobrador e anunciaram assalto. Na ação foram levados a renda do coletivo e pertences dos passageiros, Peregrini. Pois é, Paulo, né? Foi uma situação realmente muito perigosa aí no quilômetro 21, Paulo, a altura do quilômetro 21, fica ali a comunidade Pau Rosa, uma grande comunidade, uma das maiores, né? Da BR-174, tem muitos ramais, muita gente que produz aí nessa área do ramal do Pau Rosa, com certeza os bandidos aproveitaram para descer ali por perto e se embrenharem nas matas. Pois é, Peregrini, e a bandidagem continua a desafiar as autoridades e motoqueiros continuam assaltando muita gente aí pelas ruas da cidade, principalmente nas paradas de ônibus. Eles não temem ninguém, não é, Alberto? É verdade, Paulo Guerra, não teme ninguém, agem principalmente nos bairros da cidade, nos bairros da zona norte, da zona leste de Manaus. Muita gente tem uma coisa para contar. Se não tem um parente, tem ela mesma, já foi assaltada. E a maioria das vezes, Paulo, já não fazem nem o boletim de ocorrência, apenas ligam para a operadora e cancelam o chip, cancelam o seu número. Isso vem ocorrendo demais na cidade de Manaus. Nos bairros a gente recebe mais denúncias, como o bairro Zumbi dos Palmares, bairro de São Francisco, bairro de Petrópolis, Grande Vitória, Nova Vitória, enfim, a maioria dos grandes bairros da cidade sofrem com a ação dos motoqueiros aí, que andam sem capacete, andando com uma roda só, não tem medo de nada, parece que tem assim a certeza da impunidade. A polícia prendeu alguns elementos ontem à noite durante um foguetório, né, Peregrini, homenageando aquele traficante que foi morto em Sergipe, e muitos foram presos com os foguetes que eles haviam comprado, porque tinha uma hora marcada para isso, e terminaram sendo presos. Felizmente, né? E precisa prender mesmo, porque
Foi um barulho terrível na cidade, muito foguetório, né, Peregrini? Pois é, Paulo, estavam tentando mostrar a força e a grande quantidade que eles são na cidade. Era esse também um dos objetivos. O que se ouviu, Paulo, foi foguetório em toda a cidade, todas as zonas de Manaus, tanto os bairros mais distantes, como os bairros da Zona Leste e da Zona Norte, indo até os bairros da Zona Sul. Enfim, resumindo, o foguetório, Paulo, aconteceu por volta de 20 horas em toda a cidade de Manaus. Peregrini, o que mais aconteceu? Muito bem, Paulo Guerra, e uma grande ação da Rocan. Era a noite de ontem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, quando a Rocan recebeu uma mensagem através de seu WhatsApp. Anote o WhatsApp da Rocan, vou já dizer o número. Então, Paulo, foi feita a denúncia através do WhatsApp, a pessoa que denunciou não precisou se identificar e foi preso um homem de 35 anos, que até o presente momento não teve o nome divulgado. Ele é um vendedor de drogas, Paulo Guerra, estava vendendo a droga lá na rua Santa Beatriz, no bairro Monte das Oliveiras. Alô, audiência do Monte das Oliveiras. O traficante aí da área foi preso. Policiais das rondas ostensivas Cândido Mariano, a nossa gloriosa Rocan, ao comando do Major Werner, fizeram aí a apreensão da droga e prenderam o bandido. Além do que, Paulo Guerra, ele estava também com vários celulares possivelmente roubados, uma grande quantidade em droga. Os policiais fizeram a abordagem, os policiais chegaram junto e conseguiram prender mais uma vez quantidade em droga e tirando também vendedor de droga de circulação. Parabéns aí, mais uma vez, ao Batalhão Rocan, nosso policiamento especializado, fazendo bonito nas ruas da cidade. Mas, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Polícia Militar, a Polícia Civil também nas ruas, e o resultado, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, são várias pessoas que estavam principalmente vendendo droga. Rapaz, o cara foi pegar a caneta para anotar o WhatsApp da Rocan e eu não dei. Deixa eu voltar lá de novo, Paulo. Atenção para o Zap da Rocan. 99280-7574. 99280-7574. Esse é o Zap, o WhatsApp da Rocan. Você pode ligar, fazer sua denúncia, que tem uma equipe pronta para anotar aí a sua demanda e com certeza agir em relação ao que você passar para a Rocan. Demais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a polícia tirando bandidos de circulação. Bandidos assaltaram loja de açaí com uma submetralhadora em Manaus. Os bandidos estão cada vez mais audaciosos, estão cada vez mais bem armados, mas com a polícia não tem conversa não. A polícia prendeu os bandidos. A ousadia de assaltantes está cada vez maior na cidade. Estão utilizando aí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, caixa de isopor para guardar as armas, né? Para ficar disfarçando com as armas. E até mesmo uma submetralhadora estava na mão de bandidos, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Isso aconteceu lá na rua Marcos Cavalcante, bairro Alfredo Nascimento. Lá, na verdade, Paulo, lá no bairro Alfredo Nascimento, as ruas tinham nome de político, né? Político daqui. Tem a rua Gilberto Mestrinho, tem outras ruas aí com nome de senadores, ex-governadores, e esses daí ex-deputados, vereadores, e assim que são as ruas lá no bairro Alfredo Nascimento. E foi lá, aliás, lá no bairro Alfredo Nascimento mesmo. Lá prenderam, Paulo Guerra, várias pessoas aí, e ontem também aprenderam, inclusive, uma submetralhadora. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra na noite madrugada, nas últimas horas na cidade. Noite madrugada tranquila, ninguém morreu na bala, ninguém morreu a paulada, ninguém morreu na faca, ninguém morreu no teçado, ou seja, ninguém morreu por violência durante a noite madrugada. Entretanto, era tarde de ontem, bala, morte na comunidade Nossa Senhora de Fátima, e tudo aconteceu assim. Era tarde de ontem,
Por volta de 15 horas, tudo parecia tranquilo no bairro Nossa Senhora de Fátima 2. A maioria das pessoas, como sempre, estavam ligadas na difusora, que estava comandando a audiência no programa Estação, do Geraldo Campelo. O Geraldo tocava os clássicos que mexem com o coração da gente, comandando a audiência Geraldo Campelo. Nessa mesma hora, por volta de 15 horas, Janderson Jacó, de 34 anos, foi assassinado com 1, 2, 3, 4 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu. O crime aconteceu, repito, lá na comunidade Nossa Senhora de Fátima 2, e o Janderson Jacó pode ter sido vítima de uma emboscada. Paulo Guerra e ouvintes, ele estava tranquilo na sua casa quando de repente apareceu um homem desconhecido da família. Daí o Janderson subiu na moto, foi na garupa e foi levado até o bairro Nossa Senhora de Fátima. Ele conversava, ele achava graça, ele não sabia, mas estava prestes a morrer. É que o motoqueiro o levou para uma emboscada numa rua sem saída, uma rua onde havia um terreno baldio. Lá estava o assassino, lá estava o homem que posteriormente atirou e matou o Janderson. Ele morreu na hora com 4 balaços pelo corpo. O motoqueiro e o assassino fugiram e até o momento não foram identificados. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, as notícias da noite e madrugada. É contigo, poderoso Paulo Guerra. Loteria. Aqui na concurso 5.280 sortiu as dezenas 01, 48, 49, 52 e 63. O prêmio acumulou. A quadra saiu para 36 apostadores, cada um vai receber R$12.914,37. A Loto Fácil também acumulou no concurso 1972. Dezenas sorteadas 03, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, fecha o jogo, 25. Nenhum apostador acertou os 6 números da Mega Sena sorteados nesta quarta-feira no espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário Tietê, lá em São Paulo. Os números sorteados do concurso 2.265 foram 14, anote 14, 20, 23, 39, 46 e 50. Na quina, 50 apostadores ganharam R$51.863,40. Os 2.926 ganhadores da quadra vão receber cada um R$1.266,07. 6h37. Esportes. A Confederação Sul-Americana de Futebol prevê que a Copa Libertadores e a Sul-Americana poderão retornar em setembro. O anúncio foi feito ontem pelo secretário-geral adjunto de futebol e diretor de desenvolvimento da entidade, Gonzalo Beloso, em entrevista ao argentino Tag Sports. O campeonato inglês está a caminho de recomeçar a temporada no próximo mês. Depois de o governo britânico autorizar nesta quarta-feira os treinamentos, os 20 clubes vão se reunir hoje para definir o retorno da competição. Uma possibilidade é a segunda quinzena de junho. O teto máximo de gastos por escuderia de Fórmula 1 será reduzido novamente em 2021 para um máximo de 145 milhões de dólares e serão introduzidas medidas para favorecer as equipes mais modestas, anunciou a Federação Internacional de Automobilismo nesta quarta-feira. Últimas notícias. O Bovespa fecha em alta com perspectiva de reabertura da economia.
O Ibovespa subiu 2,90% a 87.946 pontos. O dólar fechou em queda abaixo de 5,30. Nesta quarta-feira, a moeda norte-americana recuou 1,25% a R$ 5,28. As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam-se em direção única nesta quinta-feira, com algumas sustentadas pelo gradual processo de reabertura econômica após o choque do coronavírus e outras influenciadas pelas crescentes tensões entre Estados Unidos e China, que mais recentemente têm girado em torno de Hong Kong. O índice acionário Nikkei subiu 2,32% em Tóquio. Já os mercados da China continental terminaram o pregão em direções opostas e com variações moderadas. O Xangai Composto avançou 0,33%. Saem hoje dados de abril do desemprego. A taxa de desemprego no Brasil subiu para 12,2% no primeiro trimestre, atingindo 12,9 milhões de pessoas. Com a pandemia do coronavírus, o Brasil fecha 1,1 milhão de vagas de trabalho entre março e abril. O governo começa a pagar nesta quinta-feira a segunda parcela do auxílio emergencial de R$600 para os beneficiários do Bolsa Família, com o último dígito do NIS igual a 9. Os benefícios não serão acumulados. A pessoa receberá o que for de maior valor, Bolsa Família ou auxílio emergencial. O calendário de pagamento para quem está no Bolsa Família é diferente daquele para quem se inscreveu por meio do aplicativo da Caixa e pelo site ou estava no cadastro único. O governo de São Paulo anunciou a prorrogação da quarentena no estado por 15 dias com flexibilizações e aberturas econômicas progressivas que serão feitas em 5 fases, levando em conta as características de cada município. Na capital paulista, o prefeito Bruno Covas explica hoje os detalhes das flexibilizações. O Palácio do Planalto não esconde de ninguém que quer o arquivamento o mais rápido possível do inquérito das fake news. Desde o início da investigação, o clã Bolsonaro e seus ministros mais próximos se preocupam com o possível desdobramento no Congresso das apurações comandadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Nesta quarta-feira, um detalhe crucial da decisão de Alexandre de Moraes alarmou ainda mais os governistas. O pedido de quebra de sigilo de empresários apoiadores de Bolsonaro abrange o segundo semestre de 2018, período em que ocorreram as eleições que levaram o presidente ao Planalto. O motivo da preocupação e eventuais apurações que remetem às eleições de 2018 sejam usadas em ações que pedem a cassação do mandato de Bolsonaro e de Mourão e que estão pendentes no Tribunal Superior Eleitoral. 6h45 em Manaus. O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos o projeto de socorro financeiro de 60 bilhões a estados e municípios. O texto foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União. Bolsonaro seguiu o pedido do ministro da Economia, Paulo Guedes, e vetou reajustes nos salários dos servidores até o final de 2021. Enfermeiros brasileiros são os que mais morrem com Covid-19 no mundo. Segundo entidades, 157 profissionais morreram no país. Nos Estados Unidos foram 146. O Brasil contabilizou 1.086 novas mortes causadas pela Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos pela doença para 25.598, segundo o Ministério da Saúde. Agora, são 411.821 pessoas contaminadas, sendo registradas mais de 100 mil novos casos em menos de uma semana. O Brasil segue ocupando a segunda posição entre as nações com mais casos de Covid em todo o mundo. Em um cenário inimaginável, há 4 meses, os Estados Unidos ultrapassaram o marco sombrio de 100 mil mortes de coronavírus nesta quarta-feira e o Brasil atravessou a barreira dos 25 mil, numa época em que a América Latina é o epicentro das infecções. A quantidade de mortos no território americano ofuscou a apresentação do plano da União Europeia de 750 bilhões de euros para combater o impacto do novo coronavírus. A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, fez uma pausa durante uma conferência de imprensa para anunciar o número impressionante de vítimas do vírus vilão
enquanto o país cautelosamente começa a reativar sua economia. O governo da França proibiu nesta quarta-feira oficialmente o uso de hidroxicloroquina para tratar a Covid-19 nos hospitais. A decisão foi tomada depois que duas entidades responsáveis pela saúde pública do país se declararam contrárias à utilização da substância. Parlamento chinês aprova a lei que afeta a autonomia de Hong Kong. Foram 2.878 votos a favor, 1 contrário e 6 abstenções a projeto que mudará a Constituição local. O Reino Unido fechou temporariamente sua embaixada na Coreia do Norte e retirou todos os seus diplomatas, anunciou o embaixador nesta quinta-feira, devido às drásticas operações de controle impostos por Pyongyang nas fronteiras para impedir a propagação do coronavírus. A Coreia do Norte, que decidiu muito cedo fechar as fronteiras, alega que não registrou nenhum caso da Covid-19, apesar do fato de a epidemia ter surgido no final de 2019 na China, sua vizinha, e se espalhou por quase todos os países do mundo. 7 membros das forças de segurança do Afeganistão morreram nesta quinta-feira em um ataque atribuído pelas autoridades aos talibãs, no que seria o primeiro atentado desde o fim da trégua de 3 dias decretada pelos insurgentes. O ataque aconteceu quando um grupo armado abriu fogo contra os militares em um ponto de controle na província de Parwan, ao norte da capital Cabul, informou Hossain Shah, chefe da polícia da região. Os talibãs também sofreram baixas, afirmou Wahida Shakar, porta-voz do governo regional. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, anunciará a concessão de medalha póstuma a 83 militares, policiais e forças de paz civis que perderam a vida servindo a organização no ano de 2019. Nesta sexta-feira, a organização marca o Dia Internacional dos Boinas Azuis, depositando uma coroa de flores no Memorial das Forças de Paz em Nova York. A homenagem é feita a todos os boinas azuis que perderam a vida desde 1948, quando a ONU realizou sua primeira missão de paz. Para marcar o Dia Internacional, celebrado em 29 de maio, a ONU fará uma cerimônia virtual do Prêmio Defensor Militar da Igualdade de Gêneros na ONU, e nesta edição, 2020, a distinção será dada à comandante brasileira Carla Monteiro de Castro Araújo, que atua na República Centro-Africana, e a Major Suman Galwani, da Índia, que serviu no Sudão do Sul. Pela primeira vez, o prêmio reconhece simultaneamente a 2 militares, uma delas brasileira. 6h50. Agora os destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Dono da Smart Fit pedia em grupo dinheiro para impulsionar mensagens contra o Legislativo. Folha de São Paulo. Em reunião com ministros, Bolsonaro critica a STF e ameaça resistir a decisões da Corte. O Estado de São Paulo. Bolsonaro sancionou socorro a estados e barrou reajuste de servidores até 2021. Correio Brasiliense. Brasil chega à marca de 400 mil casos e 25 mil mortos pelo coronavírus. Foram 1.086 ontem. Valor Econômico. Inquérito revelou organizações criminosas, diz relatório do STF. Estado de Minas, Sarah Winter pediu para ser presa ao ameaçar Alexandre de Moraes, diz procurador. Jornal do Comércio no Recife. Profissionais de serviços essenciais enfrentam medo e falta de equipamentos. Fortaleza Diário do Nordeste. Decreto de isolamento será prorrogado com previsão de retomada gradual da economia, afirma Camilo. Porto Alegre, 0 hora. Estados Unidos passam de 100 mil mortos, maior número do mundo. As edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. Atividades voltam agora gradativamente em junho. A Crítica. Reabertura gradual inicia segunda-feira. Em Tempo. Amazonas perde mais de 8.500 empregos em abril. Diário do Amazonas. Deputado pede que Ali retome impeachment. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini com o noticiário policial. A sonoplastia de rádio foi de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Paulo Guerra.